Olá, paz em Cristo. Jesus para vocês, queridos adolescentes, aqui da classe Campeões, da nossa Igreja Assembleia de Deus, da Baixada Santista. Vocês sabem que nós estamos passando por um processo de enfermidades, de algumas coisas que estão acontecendo aí, que nós não entendemos muito bem. Mas eu quero dizer para vocês, e começando com um versículo que diz em Romanos 8:28, que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E nós sabemos que todas as coisas estão na mão do Senhor, tudo não foge do seu controle, e que Deus nessa manhã venha nos abençoar. Eu queria fazer com você, amado adolescente, uma atitude. Eu queria pedir para você, agora onde você está, que nós venhamos inclinar nossa cabeça e fazer um ato de oração. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse dia, pedindo que o Senhor esteja conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos pelas nossas vidas e a vida de cada adolescente que está aqui comigo, Senhor, que está aqui nos ajudando, Senhor. Senhor, fica conosco, abençoa todas as famílias, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Então, queridos adolescentes, nós acabamos de fazer uma oração. E propositalmente o assunto dessa manhã, da lição número 12 da Revista dos Adolescentes é a vida de oração. E quando começou todo esse problema, eu me preocupei muito com vocês. E eu quis que nós não venhamos perder esse vínculo, que nós venhamos entender que todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que ter resiliência. Deus nos dá sabedoria, estratégias para nós vivenciarmos todos os momentos em vitória em Cristo, né? A oração é o assunto abordado nessa manhã, querido adolescente. Momento muito importante, você não acha? E você? Eu queria que você aí apertasse o sininho, que você interagisse comigo, que você falasse o que você acha sobre a oração. Você sabe o que é orar? Eu sei que vocês que foram criados dentro da igreja, e até você que chegou agora há pouco tempo, sabe que aprendeu com as tias, né? As tias da EBD, que falam que orar é falar com Deus, né? Aí agora você cresceu, e você está um pré-adolescente, está adolescente, fala, tia Kátia, já passou. Mas o dicionário da língua portuguesa diz o quê? Que orar é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento. Mas você deve estar pensando aí nessa sua cabeça de adolescente antenado. Por que eu devo orar? Para que eu devo orar? E sobre Jesus? Jesus orou por quê? Jesus era o Filho de Deus, mega blaster, poderoso. Jesus, ele podia fazer tudo que ele quisesse. Mas por que Jesus, ele tinha que orar? Por que Jesus, ele orou? Aí às vezes vem umas coisas na cabeça, você fica pensando, por quê? Porque não fica, não. Eu sei que fica, porque ficava, adolescente pensa muita coisa. Então eu queria perguntar para vocês, por que Jesus orou? E o nosso primeiro tópico da nossa lição diz assim, que ele é o nosso modelo de oração, né? E a Bíblia diz que o primeiro propósito, por que Jesus orava? Eu deixei vocês aí, vão pensando, o que vocês acham, se vocês quiserem deixar comentários. Mas a nossa lição diz que o primeiro propósito, por que Jesus orava, foi para manter intimidade e relacionamento. É a primeira razão pela qual Jesus orava. Eu não quero ser chato. E a segunda razão era a dependência. Jesus, ele dependia do seu Pai para cumprir tudo aqui na terra e ser glorificado. Principalmente naquele momento mais de crise da sua vida, que foi a morte de cruz. A oração faz a gente ter intimidade e ter identidade com o Pai, assim como Jesus tinha com o seu Deus Pai. Eu queria pedir para vocês
para nós lermos como o nosso tempo. Nós temos um tempinho, mas a gente tem que meio que administrar. Eu queria que vocês abrissem aí na casa de vocês, no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 13. E eu vou ler, nós vamos ler a palavra de Deus. Então, Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13, que diz assim, ó: E quando orardes, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua, para ser visto pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E aí Jesus começa: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu Pai. E o teu Pai que vem em segredo te recompensará. Ele te entenderá, ele ouvirá. E Jesus, ele falou: não use de vãs repetições, não fica blá, 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 não fica enchendo a sua bola, com muita coisa, sou isso, sou aquilo, porque a Bíblia diz que nós não somos nada, a Bíblia diz que todos pecaram, todos estavam errados, e que nós carecemos da graça do Senhor. E Jesus, ele deixou esse exemplo de humildade. Ele criticou muito a atitude dos fariseus, aquela galera lá que era daquela religião, e os caras se vestiam de umas roupas estranhas, e colocaram uns panos meio estranhos, e eles iam lá e iam para a esquina, e eles começavam a gritar: ó pai, pai, batia no peito muito forte, e falavam: ó pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes perdia até sentido a oração, porque eles ficavam enchendo muita bola deles. Vocês estão entendendo a minha expressão? Eles ficavam se elogiando. Mas Jesus, ele gostava de orar, e a oração de Jesus, ele quebrou o protocolo. Ele fez tudo diferente. Eu sempre falo para vocês que Jesus, ele pegou 613 mandamentos da lei judaica e ele reduziu em 2. Amarás o Senhor teu Deus com tudo, com a tua força, que esse teu coração aí, que essa tua mente, que essa tua inteligência, que essa tua alegria, e ao teu próximo, não menos que isso. Ele pediu que você amasse o teu próximo como você ama a si mesmo. Esse Jesus, esse Filho de Deus, esse maravilhoso, esse Senhor, esse Mestre, né? Eu queria que vocês interagissem comigo. Jesus, ele gostava de orar. E tinha lugares, ele tinha lugares particulares. E um dos lugares deles, ao fundo, vocês podem ver aqui, era o Monte das Oliveiras. E ao pé do Monte das Oliveiras tinha um cantinho lá no jardim do Getsemane. E Jesus, ele gostava de ir orar lá. Tinha orações que Jesus fazia sozinho e tinha orações que ele levava os seus discípulos. E uma dessas noites, Jesus levou todos os seus 12 amigos. E ele começou a orar. E o negócio estava tão bom, ele começou a pedir, conversar com o seu pai. A conversa se estendeu pela noite. Ele orou a noite toda. E quando ele estava orando, os discípulos estavam ali juntinho, grudado, colado com ele. E os discípulos fizeram uma pergunta que deixou Jesus: Jesus falou: o que é isso? Gente, vocês não estão entendendo. Não, Jesus não falou isso. Isso é o que eu estou assim pensando. Jesus falou assim, um dos discípulos, Jesus, nos ensina a orar. Como João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus falou: vou ensinar vocês a orar. E ele ensinou a mais bela das orações, a mais simples, a mais singela das orações. E foi exatamente nesse lugar aqui, no Monte das Oliveiras. Parando um pouquinho, uma curiosidade. Vocês sabiam que o Monte das Oliveiras tem cerca de 826 metros de altitude? É alto pra chuchu. Nós não sabemos mais ou menos onde Jesus orava, mas Jesus, ele era um homem que gostava de andar. Ele gostava de caminhar, ele era ativo. E ele, quando chegou ali naquele monte alto, e vocês sabiam que era cerca de 6 quilômetros e 600 de Jerusalém? Então Jesus andava pelas ruas de Jerusalém, mas ele ia lá orar. E hoje a gente acha tão longe vir aqui na nossa igreja, no Mato Grosso, levantar os domingos, não é mesmo?
Ai, a mãe e pai, a gente quer ficar em casa vendo um game, a gente quer ficar em casa na internet, mas a escola dominical está fazendo falta, não tá, gente? O cheirinho dos nossos irmãos, conversar, vir para a escola dominical, ver o nosso pastor, ver a nossa família. Nós estamos sentindo saudade disso. Eu disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez seja para nós refletirmos do que realmente é importante, né, adolescente? Aquele amigo que você brigou e não teve tempo de pedir perdão. As tretas, as briguinhas, as coisinhas por bobagem, né? Então eu quero dizer para você que o nosso modelo de oração, Jesus ele ensinou sobre a oração do Pai Nosso. E essa oração maravilhosa. E alguns teólogos dizem, sabia, galera, que Jesus nos colocou no bolso. Eu falei sobre não perdoar. É uma dificuldade que eu tenho. Sabia, eu tenho uma mania que quando uma pessoa faz um negócio pra mim, fica. Mas eu tenho que perdoar, eu tenho que esquecer. E Jesus ele começa a sua oração que tá ali, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Eu realmente não sei de cor essa oração, sabe? Mas essa foi a oração, um modelo de oração que Jesus ensinou. E nessa oração, galera, tá tudo. O agradecimento, o reconhecimento de dependência, o reconhecimento que nós precisamos do nosso irmão, que ele é importante para nós. E principalmente, que o reino de Deus esteja sobre nós, que nós venhamos reconhecer esse reino na nossa vida. Que ele é o reino vindo. E a palavra de Deus que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Esse Espírito que está com você aí. Então, galera, eu quero dizer para vocês que a oração, ela nos dá intimidade. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para Carol. Queria fazer uma pergunta para Duda, para Glória. Eita, menina internada. Eita, menina, viu? Eu gosto da Glória. Eu gosto de todos. Arthur, Lael, Miguel. Ah, também tem um menino que ele é muito quieto, mas eu gosto dele. Chama-se Gustavo. Todos os adolescentes. Se eu esqueci de citar o nome de algum. Eu queria fazer alguma pergunta para você. É possível a gente fazer uma oração errada? É possível a gente fazer um pedido que Deus não se agrade? Responde aí nessa sua cabeça. Parece que eu estou vendo vocês aí. É possível pedir alguma coisa que Deus não seja glorificado e não seja para o meu bem? Pois Jesus pegou a galera no pé e falou assim: se você pedisse para o seu pai uma faca, ele ia te dar uma faca? Ele ia te dar uma arma? Ah, agora está na moda esses pets exóticos. Você pediria para o seu pai uma serpente como pet? Pediria? Pois Jesus falou que vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o meu Pai Celestial dará a vocês todas as coisas boas. Mas vocês sabiam que há pedidos que é como se você estivesse pedindo para Jesus uma faca? Ou uma arma? Ou pelo menos, e também uma serpente? Há pedidos que Deus não vai responder. Mas eu quero dizer para você da importância da intercessão. E Jesus, voltando só um pouquinho, Jesus falou sobre a oração. Quando os judeus, ele ia fazer as suas orações, hoje eles fazem lá no Muro das Lamentações, eles não podiam olhar para o céu. E eles não dobravam seus joelhos. As orações, elas eram feitas em pé. Eles oravam em pé. E eles tinham todo um
ritual. Eles tomavam banho, eles vestiam roupa, eles colocavam kippah, eles faziam um monte de coisa. Aí eles iam lá para a porta do templo, ou algum lugar que alguém pudesse ver, eles batiam no peito, eu sou humilde, e blá, blá, blá. E eram longas orações. Mas Jesus falou totalmente ao contrário disso. Jesus falou que você tem que chegar ao seu Pai com humildade. Ele falava assim, tudo que vocês pedis ao Pai em meu nome, eu sou o fiador de vocês. Pode pedir em meu nome, que Ele vai conceder. Eu tenho crédito com Ele. Adolescentes, vocês estão aí tendo oportunidade. Ao acabar essa aula, pratiquem isso, vamos orar. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa para falar. Aquela coisa que ninguém pode saber. Sabe aquela coisa pequena, que você tem até vergonha de falar para alguém. Que você não pode falar para alguém, ou que você não quer, mas você pode falar para o Pai. E eu te digo uma coisa, Ele não vai contar para ninguém. E Ele vai te entender, Ele não vai te criticar, Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder, Ele vai tirar essa tristeza, Ele vai te entender, Ele vai considerar. Porque muitas vezes nós falamos tantas coisas para as pessoas, olha, eu estou triste, olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu sempre falo isso, vocês dão risada. Às vezes nós estamos agora na modinha da depressão, na modinha do suicídio. E nós contamos para as pessoas esperando afagos. Ai, abraço, ai, é sim. Mas eu quero dizer para você que hoje em dia, ninguém tem mais tempo para ninguém. Hoje ninguém quer ouvir. Hoje o deprimido ninguém quer saber. Mas Jesus, Ele quer. Ele quer ouvir tua oração. Ele quer te entender. E você precisa conversar. Uma das últimas coisas que eu queria falar nesse vídeo rápido, eu queria perguntar para você. Você fica muito tempo sem falar com o seu pai e com a sua mãe? Você já ficou com uma raiva tão grande da sua mãe e do seu pai? Não me. O Espírito Santo me induziu a perguntar, eu estava me esquecendo disso. Você já pegou um ranço tão grande? Fala, mas a minha mãe é uma sem noção. Ela me fez já chorar. Eu já fiz a minha filha muito. Eu já vi. Ela falou uma vez, uma amiga dela, lá em Gororó do Norte, eita, ela tinha 12 anos, ela falou, eu detesto a minha mãe. E eu fiquei pensando o que eu tinha feito. Quer dizer, eu sabia mais ou menos, né? Então, mas voltando à lição, eu queria falar para vocês, você já ficou com raiva do seu pai e da sua mãe? E você já passou um dia todo, um período todo, com raiva do seu pai e da sua mãe? Fez falta? Você vai falar, não fez falta nenhuma. Mentira, fez falta sim. E com Deus, se nós, é isso que eu queria saber, se nós sentimos falta quando ficamos brigados com o nosso pai e a nossa mãe, aí nós ficamos tristes. Mas como que é possível você, um adolescente que conhece Deus, que está começando a conhecer Deus, que está vindo na casa do Senhor, que ouve a palavra de Deus, você ficar sem conversar com Deus? Como é que você vai fazer? Se com o seu pai e a sua mãe você precisa ter relacionamento, precisa ter intimidade, e com os amigos você precisa da mídia, e precisa também da escola, de outros ambientes, onde você faz relacionamentos. Gente, é incrível como nós temos vários relacionamentos, mas nós conseguimos viver sem relacionamento com Deus. Uma adolescente me falou lá em Itanhaém, eu não sei o que orar. Eu falo, não ouço nada. Eu não gosto de orar. Mas nós precisamos, é uma necessidade de ter intimidade. E principalmente nessa fase de desafios que é a adolescência. Eu me identifico muito com vocês, porque o adolescente, ele é um motor de Ferrari na carcaça de Fusca. E a palavra é que vai direcionar toda essa potência. Conversa com Deus. Fala para Ele tudo.
Ó, tem o teu Monte das Oliveiras, tem o teu Getsemane. Faça a oração do teu Pai Nosso. Façamos, né? A oração é quando você entroniza, traz para dentro. É errado, né? Você traz para dentro de você, você está invocando. E oração vem do hebraico, que uma das variações do hebraico significa intercessão. Internaliza esse Deus, deixa ele entrar para a portinha. Vai contando os seus segredos, os lugares, as coisas que estão lá dentro. Você precisa, nós precisamos. Querido adolescente, eu queria falar para você que nós vamos continuar aqui. Que a nossa igreja está, como todas as nossas igrejas, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo, está passando um momento muito difícil. Mas é momento de alegria, de você pensar o quanto é importante você estar na casa do Senhor, o quanto é importante você ler a palavra de Deus, qual a importância e o lugar que Deus tem na tua vida. Eu não pude ler todos os tópicos, eu nem me parei muito nesses tópicos, mas eu queria ler com você o nosso textuário, o nosso destaque, né? E aí, procurem aí, eu vou dar um tempinho para vocês, e diz assim, ó: naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Ele deixou um maior exemplo de humildade, de dependência, de intimidade. Tá bom? Que nós venhamos entender, não interessa a idade, mesmo velhos, aprendemos. Não interessa o tempo, sempre é tempo de aprender. Tá bom? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o que nós tínhamos começado. Nós vamos orar, nós vamos pedir para o Senhor, e você aí na sua casa, você vai junto comigo, nós vamos apresentar aquela pessoa importante para nós, a nossa família. Nós vamos apresentar, você tem motivos de sobra para orar, aquele amigo, aquela pessoa que você precisa perdoar, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Eu costumo dizer que todas as coisas, eu gosto sempre de falar esse versículo, e eu lembro muito da Rúbia, da Emiliane, da nossa equipe, a Lívia, a irmã Paulinha. Todas as coisas, por mais ridículas, por mais perigosas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês sabem que a tia Cátia é meio exagerada, mas eu prefiro se exagerar pelo excesso do que pela falta. Eu sei que vocês não podiam ficar sem a escola dominical, sem a palavra, porque a palavra que nos fortalece. Vamos ler então e orar? Olha lá. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Oremos. Deus amado, Pai, estamos diante da Tua presença nesta manhã. Senhor, eu sei que a Tua igreja por hora está impedida de se reunirem fisicamente, mas todos estamos no mesmo Espírito. Senhor, eu te entrego a classe dos adolescentes nas Tuas mãos. Eu te entrego cada família, Senhor. Cada um que cada domingo está conosco. Essa manhã, Senhor, eles não estão aqui fisicamente, mas estão unidos no mesmo Espírito. Naquele que orou sozinho ali no jardim. Naquele que separou um lugar predileto para orar, Senhor. Senhor, eu te peço, abençoa as suas famílias. Abençoa suas vidas, guardando, livrando de todo mal. E que esse tempo, Senhor, ele seja pequeno, mas seja reflexivo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, galera, eu queria falar outra coisa para vocês. Eu estou roubando essa ideia da tia Paulinha. Eu queria pedir para vocês que cada dinheirinho que vocês lembrarem,
Eu vi isso, uma menina, a tia Paulinha falou sobre a oferta. E eu me lembrei de 3 meninas lá de Itanhaém, que elas começaram a juntar o dízimo do dinheiro dos doces. E elas trouxeram, desculpa gente, elas trouxeram um envelope com um monte de moeda. E elas falaram assim, tia Kátia, nós estamos dando dízimo. E eu fiquei olhando para ela, a Patrícia, a Priscila e a Lívia. E elas começaram a dizimar do dinheiro dos doces. Elas ganhavam 10 reais, elas guardavam 1, elas ganhavam 1 real, elas guardavam. E elas começaram a dizimar. E eu quero dizer para você que Deus, a fidelidade, ela é incentivada. Você tem que cultivar a fidelidade. Não interessa se você não está no templo físico, mas você está aí, o Espírito Santo está aí. E elas começaram a juntar esse dinheiro. Eu quero dizer para você que hoje essas adolescentes, a minha filha está aqui comigo, mas uma está na Marinha, no Rio Grande do Sul, como nutricionista da Marinha, no Brasil. A outra se casou, ganhou um apartamento, ganhou um sorteio da Marisa, ganhou o seu apartamento, se casou e trabalha numa das maiores estatais aqui de Cubatão. Deus sempre foi fiel com elas. Faz essa experiência. Se você for gastar 5 reais, deixa 50 centavos. Durante todo esse tempo, faça por semana, para você não sofrer a tentação de gastar. Mas faça, esse aqui é para ajudar a pagar a luz da igreja, da água da casa de Deus. Que o pastor Teotônio não se sinta só. Manda mensagem para ele, fala, pastor, tô com saudade de você. Manda mensagem para tia Andressa, eu senti a sua falta. Carol, saudade de te abraçar e te puxar o teu cachinho. Mãe Paulinha, eu tô com saudade de você. Tio Igor, eu gosto de você. É hora de você praticar, nós praticarmos. Eu tô sentindo saudade de dar cheiro nos irmãos, sabia? Cheiro dos meus irmãos. Então, querido adolescente, fiquem com Deus, tá bom? E no próximo domingo, a gente está aqui no mesmo bate-canal. No mesmo horário, nada vai mudar, tudo vai continuar. Porque o nosso amor, ninguém pode separar. Romanos 13:1 diz... Romanos, até não sei qual o capítulo agora, mas diz assim, que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus, nem a angústia, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não vai ser uma epidemia que vai tirar esse amor do seu coração. Pelo contrário, é um desafio. Você está sendo desafiado a ser um adorador. Tá bom? Tchau, galera.